Gostaram da aula de direção? Então hoje vamos falar sobre o departamento de fotografia, um dos mais importantes em uma produção audiovisual. Como diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras e o grande trunfo do cinema é conseguir comunicar, transmitir sentimentos e sensações através das imagens. Vem que hoje a aula é sobre direção de fotografia. E o Matheus Amorim vai te explicar como planejar e criar um universo visual para o seu filme. E eu te vejo na próxima aula. Até lá! Olá, estamos aqui de novo na terceira e última aula e agora vamos falar sobre fotografia. Bom, fala um pouco a respeito de mim. Desde moleque eu gostava de desenhar. Quando eu vi que eu conseguia desenhar um rosto, eu já queria desenhar um corpo. Quando eu conseguia fazer um corpo, eu já queria contar uma história. Foi assim que eu comecei a fazer quadrinhos. E quando os quadrinhos já não eram o suficiente, eu queria filmar. Eu não tinha muita noção do que fazia cada setor em um set quando eu fiz o meu primeiro filme. Eu apenas tinha pego a câmera dos meus pais e chamei alguns amigos para me ajudar. Como não tinha ninguém para operá-la, acabei fazendo essa parte também. E a minha habilidade com a câmera, de certa forma, surgiu junto com a direção. E, de alguma maneira, a fotografia e a direção se confundem um pouco. Muitos acreditam, por exemplo, que a decupagem de planos é da responsabilidade da fotografia. Outros defendem que é da própria direção. E essa é uma posição da qual eu me incluo também. Acredito que essa confusão se dá pela fotografia ser uma das áreas com maior ligação com a linguagem cinematográfica. Afinal, o cinema surgiu a partir da fotografia. Obviamente, com a chegada de outros fatores como a montagem, o som, o cinema ganhou outras enormes dimensões. Mas ainda assim a fotografia segue tendo seu lugar de prestígio, pois ainda consegue-se fazer um filme sem montagem, consegue fazer um filme sem som, mas não é possível fazer um filme sem imagem. Hoje praticamente vivemos em um mundo audiovisual. O que antes essa linguagem fica restrita apenas às salas de cinemas, hoje ela nos acompanha em nossos bolsos, nas telas dos nossos celulares. Boa parte do nosso tempo estamos consumindo o audiovisual e, por um lado, isso começa a se tornar negativo. Somos bombardeados por tantas imagens que em algum momento começamos a ficar cegos perante elas. Paramos de observá-las, paramos de senti-las. A imagem em si possui uma gramática e quem pensa em produzi-las é fundamental saber ler as suas camadas. São elas as luzes, as cores, textura, perspectiva, profundidade, linhas e curvas, figura e fundo, escala de planos, quadro e fora de quadro e ponto de vista. Quando olhamos para as luzes, a gente tem que observar da onde elas partem, né? Se você está num cenário fechado, onde vem a fonte de luz, né? Se você está aberto, onde o sol está vindo e como ele está projetando. Toda luz, ela cria uma sombra. Então, qual que é o direcionamento dessa sombra? Olhe para elas, vê como que elas estão se projetando, né? Quando a gente fala sobre cores, existem várias formas de se representar as cores numa imagem, né? Existem aqueles imagens bastante coloridas, né, que trazem talvez alegria. Tem cores totalmente dessaturadas, que é totalmente o oposto, né? São cores mais preto e branco ou tons de cinza. E trabalhando essas cores você vai criar sentimentos, provocar sentimentos diferentes a cada imagem, né? A textura trata-se de como o que está sendo retratado dentro dessa imagem e qual sensação que ela traz. É uma textura mais barrosa ou uma textura um pouco mais líquida? Através de uma imagem você consegue sentir essas sensações através da textura, das coisas que você está representando dentro dessa imagem. Por exemplo, um rio, por exemplo, uma porta de madeira velha, né? Você sente a aridez de um local quando você vê um deserto, por exemplo. A perspectiva, ela costuma a direcionar o seu olhar, né? Quando a gente vê uma imagem com uma certa profundidade grande, ela conduz a gente para um ponto, né? E a perspectiva ela tem a força de levar o seu olhar para o que você acha mais interessante dentro de uma imagem, né? Normalmente uma imagem ela tem um ponto de fuga, que seria um ponto imaginário onde as coisas, umas certas linhas imaginárias se convergem, né, para esse ponto. E normalmente você pode usar isso para você
contar alguma história ou atrair a atenção da pessoa que observa. Agora falando sobre profundidade. Existem vários tipos de profundidade. Existem aquelas imagens que são bem mais profundas, que você, ao bater o olho, consegue ver que ela vai muito fundo e o fim é quase imperceptível. E também tem aquelas imagens que é totalmente o contrário, você chapa o fundo, você fica tão diferente assim com o material que ela está bem plana a imagem, né? Você pode usar isso para várias situações, às vezes é o que você quer, deixar essa coisa meio claustrofóbica, né? Quanto mais chapado, talvez você sente essa claustrofobia. Quanto mais profunda fica essa sensação de liberdade, alguma coisa que pode correr por ali, né? Então, use a profundidade para você criar sensações também. Linhas e curvas é interessante porque você pode criar uma estética diferente a cada coisa que você fotografa. Por exemplo, se você fotografa uma cidade, com certeza você vai ver linhas retas, né? São muitas coisas assim exatos, então cria aquela sensação de estou num lugar assim lógico, um lugar onde as curvas assim não são muito bem-vindas, né? E ao contrário quando você fotografa, por exemplo, a natureza, que ela não tem nenhuma linha necessariamente reta, então ela trabalha com várias curvas, né? A natureza ela é orgânica, então as curvas elas trazem uma ideia assim de natural, de orgânico, enquanto as linhas elas costumam trazer um ar assim de arquitetura, coisa rígida, né? Figura e fundo. Quando você faz uma fotografia, é bom você prestar atenção no que está, qual que é o assunto dessa fotografia sua, o que está à frente e o que está atrás, né? É sempre importante você prestar atenção no que você está fotografando. Quando você tem um assunto na sua frente, ele por si só já traz alguns significados, mas o fundo revela também um pouco dessa história. Então você cria a história a partir disso, né? De objetos que estão mais à frente, mais ao fundo, né? Por exemplo, se você pega um senhor, né? E ele está numa feira, você entende que ele está numa feira através disso, né? Você entende que é um senhor que está numa feira. Então, trabalhar essa questão de que está na frente, que está atrás, é sempre importante, é sempre interessante trabalhar. Existe um movimento cinematográfico que é o impressionismo francês, por exemplo, que ele trabalha justamente essa questão, né, das camadas da filmagem. Por exemplo, enquanto existe uma cena acontecendo aqui na frente, existe outra cena acontecendo aqui atrás. E quando tem esse choque, né, cria outros sentidos, né, cria mais sentidos quando você trabalha essa questão da profundidade, né. E um filme que utilizou bastante isso foi o Cidadão Kane, né, que ele fazia justamente essa coisa de colocar cenas acontecendo ao mesmo tempo, né, enquanto os pais estão conversando dentro lá da sala a respeito do futuro do filho, vemos lá no fundo ele brincando com o trenozinho dele lá na neve, e isso cria um contraste muito interessante, né? Então é saber utilizar essa questão da profundidade, né? É uma forma bem interessante de você compor suas imagens. Agora, escala de planos, né? Como a gente viu anteriormente, lá quando estamos falando indo em direção, a escala de planos seria justamente essa aproximação que você tem com o seu objeto. Então, a mudança dos planos, a escala deles também contam histórias. Você pode contar um ambiente aberto que parte para um personagem que está num local e quando você aproxima mais, esse personagem está fazendo alguma coisa ali naquele local. Então, essa questão da escala de planos, ela é muito interessante para você afunilar cada vez mais e contar micro-histórias. Isso que difere bastante o cinema, por exemplo, de outras artes, né? No teatro você não tem essa aproximação e é através da fotografia que você consegue essa aproximação com seus personagens e a sua história, o seu projeto ganha outras dimensões a partir disso. Quadro e fora de quadro. É muito importante você pensar o que você está enquadrando. Quando você coloca a câmera, você faz um recorte, né? E é muito importante que você pense no que está dentro, mas também o que está fora dele. O que está fora é tão importante quanto está dentro do seu enquadramento, né? Porque
você cria um imaginário do que seria aquele mundo, porque essa parte do fora do quadro, por mais que você posicionar a câmera ali, quem completa ela é o espectador quando está assistindo. Então é uma forma muito interessante você pensar quando você for fazer sua fotografia, o que nesse recorte eu quero dizer do mundo, né? Então sempre pense também no que você está deixando de enquadrar. É importante, porque quando você sabe que você está deixando de enquadrar, você tem uma precisão melhor do que você está enquadrando nesse momento. E por que você está enquadrando aquilo e não outra coisa. Bom, e o ponto de vista? É sempre importante a gente pensar de quem que é o ponto de vista dessa imagem, né? Quem que está observando? Quem que da onde está vindo esse olhar, né? Muitos filmes eles trabalham assim, sempre no ponto de vista daquele personagem, né? Tipo, da onde ele está olhando. Às vezes, quando a gente vai até para um POV, que é uma situação mais óbvia de ponto de vista, né? A gente vê a altura de quem está olhando, como ele olha as coisas, né? E como ele percebe aquilo que a gente está observando, que ele está fazendo. Por exemplo, se um cara está se aproximando de uma ponte, ele está olhando lá para baixo e quando a gente troca para o seu ponto de vista, a gente percebe a dimensão e a gente sente talvez o medo, sente como aquele personagem sente, né? Essa é talvez então uma forma mais óbvia do ponto de vista, mas o ponto de vista pode ser visto de várias formas também. Quando você coloca um plano subjetivo e fala assim, se pergunta, mas quem que está vendo? Nem sempre no cinema é alguém que está vendo, mas sim uma visão não talvez dos personagens, mas às vezes é uma visão do diretor, né? Uma coisa que ele coloca assim como eu vejo essa cena, né? E aí já temos um terceiro olhar, né? Um olhar até fora do escopo do filme que a gente está vendo. Uma vez que você entende que tipo de imagem que você quer obter, já é hora de partir para a segunda etapa, que é a operação da câmera. E para operá-la, primeiramente é preciso entender o seu funcionamento e seus mecanismos. No início, as câmeras eram analógicas. Isso significa que o processo de fotografia se dava pela forma física. No caso, pela utilização de filmes sensíveis à luz. A câmera é uma caixa escura e funciona basicamente assim. Quando se aperta o botão de obturador, aquele botão que tira a foto, uma janelinha dentro da câmera se abre e se fecha rapidamente. A luz do ambiente externo, ela passa pela lente, entra na câmera no momento exato que essa janelinha se abriu. Ou seja, ela está aqui, abriu, a luz passou. Como ela se abre e fecha muito rápido, entra apenas o suficiente de luz que atinge o filme que está lá dentro da câmera, queimando e formando assim a imagem negativa, que é uma imagem com cores invertidas que ficam presentes no filme. O filme que eu me refiro, essa fita que era praticamente a forma como se gravava as imagens, né? E era utilizada tanto para fotografia quanto para a filmagem. Depois era preciso fazer a revelação desse filme, que consiste em ir para uma sala escura e passar produtos no filme que impede de ser queimado quando ele é exposto à luz novamente. Depois existe outro processo que é a ampliação e a revelação do papel fotográfico, que consiste em passar a imagem do negativo para o papel fotográfico. A filmadora analógica tem processos parecidos, mas ao invés de bater somente uma foto de cada vez, a filmadora é capaz de fazer 24 delas por segundo, dando assim a impressão de movimento. A câmera digital veio para substituir o filme. Muitos não gostaram dessa mudança porque na época ela significava mais uma mudança em parâmetros de praticidade do que em qualidade. Mas o que aconteceu é que hoje a tecnologia evoluiu ao ponto de não ser mais um impeditivo à questão da qualidade da imagem, deixando o uso de câmeras analógicas apenas para diretores saudosistas ou aquele que quer imprimir um look mais orgânico em seus filmes. As câmeras digitais também evoluíram e hoje temos câmeras que filmam em frame rate bem mais alto do que o padrão de 24 fotos por segundo, podendo chegar a 60, 120, 240 frames, até 2000 dependendo da câmera. Temos resoluções mais altas que 1080p, como o 4K, o 8K e até 12K. Fora as capacidades de algumas câmeras conseguirem filmar em lugares com baixíssima resolução e ainda assim parecer em dia. Mesmo com vários avanços na tecnologia, a lógica da fotografia continua a mesma. A diferença é que ao invés do filme, agora a câmera tem um sensor. Ele vai fazer o papel do filme e do obturador também.
aquela janelinha que abre e fecha. Só para constar, as câmeras fotográficas ainda se dispõem de um obturador mecânico, pois ele é mais eficiente para foto. Mas já existem câmeras que fazem a fotografia em modo silencioso e dispensam o obturador mecânico e faz a foto puramente digital. Quando fazemos uma fotografia ou uma filmagem, estamos fazendo uma exposição, ou seja, vamos fazer um ajuste na câmera para se obter a imagem que queremos. Quando pensamos em exposição, devemos nos atentar para 3 parâmetros: a abertura de diafragma, velocidade de obturador e sensibilidade de ISO. Nomes complicados, né? Mas a gente vai entender o que eles são. A lente de uma câmera, na verdade, se chama objetiva, pois ela carrega em si um conjunto de lentes. E são essas lentes que vão fazer a estética da imagem para a câmera. O diafragma é uma espécie de janelinha circular que abre e fecha com o intuito de filtrar a luz que entra na câmera. Não confundir com a janelinha do obturador, que falaremos um pouco mais à frente. Quanto mais se fecha o diafragma, menos luz entra, ou seja, mais escura a sua foto vai ficar. Se você estiver em um ambiente externo onde a luz está muito forte, você pode utilizar esse recurso para escurecer sua foto. Mas lembre-se, ao fechar o diafragma, além de escurecer, a imagem criará outro efeito. Quando o diafragma está muito aberto, a imagem clareia mais, mas o fundo fica desfocado. E dependendo de algumas lentes, o fundo pode ficar extremamente desfocado, pois a sua abertura é muito grande. Normalmente, esse efeito é desejado e traz um look bonito para a sua imagem e ajuda ao espectador a focar sua atenção onde você realmente quer que ele foque. Quando você fecha o diafragma, a imagem tende a escurecer e o fundo fica mais nítido. Esse ajuste do foco do fundo costumamos chamar de profundidade de campo, e quanto mais focado, maior a profundidade. Quanto mais desfocado, menor a profundidade. A unidade de medida definida para a abertura do diafragma é dada pela letra F, seguida do seu valor de abertura, que parte do 0, que significa o maior diâmetro que uma lente pode alcançar, até o número aproximadamente 22, que representa a menor abertura suportada da lente. Claro que pode ter outras lentes que fecham até mais, mas o padrão normalmente é 22. Quando lemos, ficaria algo como f1.8, f5.6, f11, f22 e etc. Vale ressaltar que a lente com abertura abaixo do f1.2 são extremamente raras e proporcionalmente caras, e lentes com abertura acima de f2.8 tendem a ser mais baratas, contudo mais escuras também. Bom, partindo agora para o próximo ponto, que é o segundo parâmetro da exposição, chegamos na famosa velocidade do obturador. Como foi dito anteriormente, o obturador se trata de uma janelinha que abre e fecha e que fica dentro da câmera, mais precisamente em frente ao sensor. Sua função é controlar a entrada de luz através do tempo que ele fica aberto, ou seja, o seu tempo de exposição. Quanto mais tempo aberto, mais luz entra. E quanto mais rápido ele abrir e fechar, mais escura a imagem ficará. A unidade de medida da velocidade do obturador é a fração de segundo, ou seja, quantas vezes mais rápido que um segundo o obturador irá abrir e fechar. Normalmente, a exposição comum costuma fazer 1/30 ou 1/60, 1/120. Câmeras profissionais costumam pegar até 1/8000. Claro que nesse sentido eu estou falando mais para fotografia, né? Porque a fotografia é mais interessante essa questão do obturadores bem rápidos. Já na filmagem costuma-se utilizar uma velocidade um tanto padrão, até porque ela interfere na estética, né, da imagem quando você vai aumentando. E como assim seria essa mudança? Bom, assim como a abertura de diafragma, o obturador, ao ser alterado, ele cria efeitos diferentes também, para além do escurecimento da foto. No caso do obturador, quanto mais rápida a exposição, mais congelada a imagem ficará. Por outro lado, quanto mais lenta a exposição é, mais borrada a imagem ficará. Alguns aproveitam esse efeito e, ao invés de bater a foto em frações de segundos, eles colocam a exposição longa de 1, 5, 10, 30 segundos, ou até mais. Como resultado, surgem fotografias que capturam um rastro de luz.
e surgem esses tipos de fotos super criativas. E para finalizar, o último parâmetro é a sensibilidade do ISO. ISO, na verdade, é uma sigla para International Organization for Standardization, que é uma organização que atribui padronizações internacionais para procedimentos, padrões de qualidade e etc. No caso das câmeras, ele se atribui à sensibilidade do sensor, e no caso das câmeras analógicas, a sensibilidade do filme. A sensibilidade também é variável, podendo normalmente partir do ISO 100 até o ISO 28000, tendo câmeras que podem chegar até os absurdos 400.000 de ISO. Bom, nas câmeras analógicas, você escolhe o filme com a sensibilidade que achar conveniente e o usa até acabar o rolo, não tendo a possibilidade de alterar o ISO no meio do processo. E isso foi mais uma das facilidades que as câmeras digitais trouxe, porque quem exerce a sensibilidade agora é o sensor, e como é digital, o ISO pode ser modificado a qualquer momento. Mas nem tudo são flores. Assim como os demais parâmetros de exposição, o ISO também sofre mudanças estéticas de um para o outro. E no caso, basicamente, quanto maior o ISO, maior é o ruído da imagem e menor é o alcance dinâmico dela também. O alcance dinâmico é a capacidade da câmera conseguir extrair informações entre as áreas mais claras e as áreas mais escuras. Ou seja, na pós-produção, se precisar escurecer ou clarear uma imagem, você terá dados suficientes para isso sem que comprometa a qualidade da imagem. Com essas três ferramentas na mão, você pode estar se perguntando: qual devo usar? E a resposta é: depende. Combinando os efeitos de cada parâmetro, você pode chegar a um resultado muito diferente. O importante é saber que tipo de imagem você quer. Se não deseja uma imagem granulada, evite os ISOs altos. Mas para isso, tente compensar a claridade na abertura ou na velocidade. Na exposição, você estará o tempo todo buscando um equilíbrio, mexendo em um parâmetro ou outro. O tempo todo você vai estar lá mexendo. Você vai bater a foto, ficou escuro, abre o diafragma ou aumenta o ISO, enfim, você vai escolher qual imagem que você vai querer. O meu estilo particular de filmar normalmente é sempre colocar o ISO nativo da câmera. Assim, toda câmera ela tem o seu ISO nativo. Isso significa que é o ISO que tem a maior alcance dinâmico. E eu gosto de colocar na maior abertura de diafragma que puder entrar o máximo de luz, pois ela, além de entrar a luz, ela cria um look que me agrada, com o fundo um pouco desfocado. E a velocidade de obturador normalmente eu coloco no 50, pois é uma velocidade que cria um borradinho natural na imagem. Esse borradinho que vocês podem ver aqui assim, ó, normalmente ele é criado pela questão do obturador. Nessa setagem eu costumo ter uma imagem estourada em ambientes claros, então eu sempre conto com um filtro ND. ND significa densidade neutra, e esse filtro, na verdade, é um tipo de lentezinha que serve para escurecer a imagem ao meu favor. Eu coloco ela na frente da lente e eu acabo escurecendo da forma que eu quero. A quantidade de variedades de lentes são enormes. Todas elas carregam características próprias, mas elas basicamente servem para difundir a forma como a luz chega no sensor, variando a sua distância focal. Bom, e para falar assim da distância focal, eu vou até pegar esse menino aqui, que é o seguinte: a distância focal é praticamente a distância em milímetros do centro óptico da lente, né, até o sensor da câmera, que ele fica mais ou menos aqui, ó. Como vocês podem ver, toda câmera ela tem uma marquinha e ela simboliza onde está o sensor da câmera. Então seria essa distância daqui, dessa ponta até aqui do sensor da câmera. E quanto menor essa distância, mais aberta é o ângulo de visão que essa lente oferece. E quanto mais distante, mais fechado é. Lentes como 8mm, 12mm, 24mm são consideradas lentes grande-angulares, pois o ângulo de visão dessas lentes são bem abertas. Lentes como 35, 40 e 50mm são consideradas lentes médias, pois possuem distância, como o nome já diz, médio, que apesar da versatilidade, são ideais para gravações de planos médios, closes, enfim. E lentes como 75mm, 200 e 400mm são já consideradas lentes teleobjetivas e são ideais para filmar detalhes ou objetos bem distantes. Existem dois tipos de lente, a fixa e a zoom.
Lentes fixas oferecem uma única distância focal, ou seja, por exemplo, se você tiver uma lente fixa de 24 mm, a única distância focal dela será 24 mm. Lentes zoom já possuem a capacidade de conter várias distâncias focais numa só objetivo, como por exemplo a lente 18 e 35 mm, que consegue ir da distância focal de 18 mm até a distância de 35 mm. Lentes fixas, por terem uma arquitetura mais simples, normalmente conseguem ter uma abertura de diafragma maiores, como lentes de 1.8, 1.4, 1.2. E também costumam oferecer uma qualidade maior por conta da sua nitidez. Por outro lado, as lentes zoom oferecem mais flexibilidade e, dependendo do tipo de trabalho que for fazer, pode ser fundamental. Quem faz jornalismo, documentário, costuma utilizar bastante, porque às vezes você não tem o tempo de ficar trocando de lente. Então você acaba colocando lente com uma lente zoom, por exemplo, você consegue fazer a transição dessas aberturas de uma forma muito mais simples, muito mais versátil. Então uma lente é basicamente composta por um anel de foco, que serve para ajustar o foco da cena. Se for uma lente zoom, vai um segundo anel, mas esse será para operar o zoom. E se você tiver uma lente cinema, ela provavelmente virá com um terceiro anel, que serve para ajustar o diafragma manualmente. Lentes feitas para câmeras fotográficas costumam ter essa diferença entre as de cinema, pois, diferente delas, que são inteiramente manuais, elas possuem motores em seu interior e conseguem fazer o foco de maneira automática, caso queira. E a abertura de diafragma é feita diretamente na câmera. Outra diferença é que o giro do foco da lente de uma câmera fotográfica é bem mais curto, pois ela é pensada para chegar no foco o mais rápido possível. Já o giro do foco da lente da câmera de cinema é bem maior e permite fazer transições de foco mais precisas e suaves. Bom, a respeito de câmeras, nós temos as analógicas, que elas ainda utilizam de filmes, né? E são as favoritas de cineastas tradicionais, saudosistas, né? E as digitais, elas dispensam os filmes, e por isso traz muito mais flexibilidade para os processos, além de trazer muito mais democratização dos meios de produção. Com a entrada das câmeras digitais, o cinema independente cresceu muito, e ainda cresce a cada ano. Em 2012, com o lançamento da Canon 5D, a comunidade cinematográfica independente mudou drasticamente. Pela primeira vez era possível fazer gravações em alta resolução, na época era o Full HD, com possibilidades de trocas de lentes, lentes intercambiáveis, trazendo assim um look mais próximo do cinema, com preços relativamente acessíveis. Iniciou-se então a era das DSLRs, que são câmeras fotográficas que se dispunham de gravações em alta resolução. Por volta ali de 2016, um outro produto começou a bombar e começou a tomar o lugar das DSLRs, que são as mirrorless. São câmeras fotográficas híbridas, ou seja, que também fazem foto e vídeo, e que, diferente das DSLRs, não possuem um espelho no viewfinder, e por conta disso elas conseguem ter um corpo menor. Com o avanço da tecnologia, elas conseguiram melhorar o esquema de foco e ainda oferecem a mesma qualidade, se não melhor, imagem do que as DSLRs. E tem conquistado cada vez mais o mercado. As câmeras de cinema fizeram sua migração para o digital também, e essa, diferente das DSLRs e mirrorless, fazem gravações em RAW internamente, que é um arquivo descomprimido que abre a possibilidade de edição muito maior do que os arquivos H264, que normalmente são presentes nessas câmeras, O problema dessas câmeras de cinema é que elas ainda são muito caras, que é bem fora da realidade de muitas pessoas. Foi pensando nisso que uma empresa se destacou bastante nos últimos anos, que é a Blackmagic, oferecendo câmeras de cinema com excelentes custos-benefícios, focando em cineastas independentes. E, ainda falando de câmera, outro equipamento que evoluiu bastante é a câmera de celular. Muitos cineastas, percebendo as capacidades desse aparelho, realizam filmes, comerciais, documentários, videoclipes, etc., em altíssimo nível, provando que o que faz um bom filme não é necessariamente um equipamento, mas o conhecimento, e talento e esforço coletivo de um grupo, sintonizado e articulado. De nada importa ter uma lente boa com câmera que filma em altíssima resolução se não faz uma boa iluminação. E para fazer uma boa iluminação é importante conhecer os equipamentos e o que fazem. A respeito das lâmpadas, temos 3 modelos, que são os de luz halógena, luzes fluorescentes
E temos o mais moderno, que é o LED. Então, falando das luzes halógenas, temos as incandescentes, que são aquelas que as lâmpadas mais antigas elas costumavam ter nas casas, né? E elas emitem normalmente uma luz um pouco mais quente, mais amarelada, né? Temos o Fresnel, que ele utiliza também dessa luz incandescente, né? Só que é uma luz um pouco bem mais forte. E ela conta também com um disco, né? Que ela serve para focar a luz, né? Então ela consegue fazer uma luz um pouco mais dura, aquelas luzes mais de teatro, né? E também temos o HMI, que é aquela luz que é a mais próxima da coloração do luz do dia, né? Toda luz ela tem uma coloração um pouco diferente, né? E o HMI ela consegue simular a luz da luz do dia, que é uma luz branca, mais esbranquiçada. As luzes fluorescentes são as que essas são mais fáceis de encontrar nos lares, porque são esse tipo de lâmpada que a gente tem em nossas casas, né? Com a evolução da luz incandescente, ela costuma ter uma luz um pouco mais forte, né? Que as incandescentes. Contudo, é uma luz que ela flica muito. Quando você coloca a câmera para filmar, você, dependendo da velocidade do obturador que você coloca lá, ou do frame rate que você escolhe, você consegue perceber que ela pisca, porque é um tipo de luz que ela vai emitindo várias luzes ao mesmo tempo, ela não é contínua. Os formatos que você pode encontrar dela são daqueles formatos mais clássicos, que é a tubular, né? Que essa você pode até encontrar, sabe quando você vai num supermercado e encontra aquelas lâmpadas assim, que elas são colocadas enfileiradas, né? Ela cria uma luz forte e normalmente, às vezes, dependendo da qualidade, até um pouco esverdeado e tal. Tem cineasta que gosta de utilizar ela justamente por conta disso, né? A luz espiral é um modelo que ela consegue emitir muito mais luz, né, do que essas tubulares. E elas são uma tecnologia um pouco maior do que elas. E elas têm delas próprias para o cinema, que são luzes um pouco maiores, né? E muitos cineastas independentes elas acabam comprando esse tipo de iluminação também, né? Junto com o softbox e tal. E tem o Kinoflow, que ele vai utilizar a lâmpada tubular, só que ele utiliza dentro de um refletor, né? E como ele coloca várias lâmpadas tubulares lá dentro e com esse refletor, consegue-se trabalhar com uma luz um pouco mais intensa, né? E pode, colocando um difusor, por exemplo, pode trabalhar um pouco melhor essa luz. Bom, agora temos as lâmpadas LED, que são lâmpadas mais modernas, né? A diferença delas para as fluorescentes é que elas conseguem emitir luz contínua, né? E por isso elas já conseguem ter uma qualidade muito superior do que as fluorescentes. E cada vez mais, com a tecnologia ela vai crescendo, elas estão ocupando inclusive o espaço das lâmpadas incandescentes, né? As lâmpadas halógenas. E essas lâmpadas LEDs elas têm uma vantagem muito grande nas halógenas, que elas são lâmpadas frias, né? Em relação às halógenas, que elas se esquentam bastante, a LED ela puxa menos energia e ela esquenta muito menos, muito menos. E os modelos que a gente pode encontrar praticamente são os de painéis de LED, que são lâmpadas que elas vão ter vários LEDs, né? E elas vão, quando ligadas, elas projetam ao mesmo tempo e elas emitem bastante luz, né? Um problema que a gente pode encontrar nesse tipo de lâmpada é porque, como elas são várias lâmpadas, dependendo da sombra que emite nela, você consegue ver que ela divide várias vezes a mesma sombra. E isso não pode não ser interessante. Você sempre vai ter que usar uma espécie de difusor ou rebater ela de alguma forma para ela eliminar essa multiplicidade de sombras, né? Temos também os tubos de LED, que é uma nova evolução. Os tubos de LED, eles são práticos e são versáteis. Eles não têm, talvez, a mesma intensidade que um painel de LED,
mas eles também têm a versatilidade de serem fáceis de operar, de colocar, de posicionar, né? Muitos, inclusive YouTubers, utilizam essas lâmpadas de LED para criar efeitos no cenário, né? Os tubos de LED também têm a vantagem de emitir não só as cores, né, do padrão dos kelvins, que são do laranja, da luz mais laranjada para a luz mais branca, como ele também pode trabalhar em outra região do RGB, que seria outras cores, né? A gente consegue fazer, inclusive, iluminação mais criativas, né, com esses tubos de LEDs. E também agora temos os COBs, né, que é tipo a tocha de LED. Ela serve basicamente ela veio meio que para substituir os HMIs e os Fresnéis, né? São lâmpadas que cada vez mais elas estão chegando novos modelos, cada vez mais com mais intensidade, e elas são excelentes porque elas têm uma qualidade muito boa e elas conseguem, como eu disse anteriormente, ter uma eficiência muito boa de energia, né? E é bem mais prática de operá-la também. Agora vamos falar também dos seus difusores, que seriam itens que colocamos assim na frente desses iluminadores, que criam algum efeito diferente, né? Como eu disse anteriormente, lá no Fresnel, existe a lente, né, que é uma espécie de vidro que você coloca na frente da sua iluminação, e ela é justamente utilizada para fazer foco, né? Você focar o quanto você quer aberto, ou você quer bem fechadinho. Sabe aquelas luzes que parece que estão entrando feixes de luz assim dentro de uma caverna, ou senão você está numa sala e quer criar um ar meio nostálgico, vem aquela luz vindo lá de fora. Às vezes você utiliza isso porque ela concentra a luz e cria aquele faixa de luz, né? E para ela ser vista, às vezes você joga um pouquinho de poeira, assim, algum efeitozinho assim no cenário, um pouquinho de fumaça, você consegue ver o rastro de luz. Então a lente ela é ideal para fazer isso, né? E elas estão bem presentes também nas luzes de LED, né? Na verdade, todas as luzes de LED agora elas conseguem utilizar todo esse tipo de difusores, né? Que é os COBs, que são as tochas de luz, elas são ideais para utilizar todos esses difusores que eu vou falar agora. Bom, para além da lente, temos o balão chinês, que ele faz praticamente o contrário da lente. Quando a lente ela foca, ele cria essa luz dura, o balão chinês ele serve para espalhar a luz. Ele espalha a luz de uma forma bem orgânica e suave, né? Criando às vezes aquele efeito assim bem aconchegante, né? Muitos cineastas utilizam ele para quando tem uma cena onde um pessoal conversa numa mesa, né? Eles colocam um balão chinês em cima e conseguem ter essa luz uniforme para todos os personagens, né? Então é um difusor bem interessante. O softbox ele é uma espécie de caixa e diferente do balão chinês, ele cria mais foco, né? Por exemplo, às vezes você não quer fazer uma iluminação do fundo, então você acaba usando o softbox para você controlar um pouco essa luz que você quer usar, né? E ela cria também essa coisa mais suave no objeto que você está filmando, no personagem, enfim. E normalmente o softbox ele tem a vantagem de utilizar um outro recurso que é a colmeia. A colmeia ela é uma espécie de malha que coloca assim por fora assim do softbox. E ela tem a vantagem que ela foca mais ainda a luz, né? Então, se você realmente precisa que a luz fique só num ponto, a colmeia ela cria esse efeito, né? Focando a luz, mas de forma suave, né? Coisa que a lente não faz. A lente normalmente ela deixa a luz mais dura. Já a colmeia ela consegue deixar, você usando o softbox e a colmeia, consegue fazer esse foco de uma forma um pouco mais suave. Outros tipos de difusores que a gente pode encontrar são as gelatinas. As gelatinas foram utilizadas bastante na época das iluminações incandescentes, né, das luzes halogênicas,
porque elas não tinham capacidade de mudar de cor como as lentes, ou como as luzes de LED, né? Então a gelatina ela servia justamente assim, para fazer a troca, a correção da iluminação, né? Por exemplo, temos a gelatina CTO, que ela muda, ela corrige o balanço de branco da sua luz. Por exemplo, ela é uma lente, ela é uma gelatina laranja, e se você tem uma luz que ela é muito fria, você coloca o laranja, você corrige. Então ela corrige para os tons mais azulados. E já o CTB, o B é de blue, né? Ele vai fazer justamente o contrário. Ele é uma gelatina azul que vai corrigir as iluminações que são muito quentes, né? Por exemplo, o Fresnel ela é uma luz quente, você coloca um CTB na frente, você corrige essa cor e fica uma cor mais branca, né? Bom, para além do CTO, do CTB, existem vários outros tipos de gelatinas e elas basicamente, as outras gelatinas você pode basicamente mudar a cor, né? Que é, como eu disse, é o que, vamos dizer assim, é o antecessor dos efeitos dos LEDs, né? Porque esses LEDs RGBs que conseguem já colocar a cor que você quer, né? Antigamente utilizava gelatina. Muita gente ainda gosta de usar as gelatinas, acho que cria um efeito melhor, mais orgânico, e acaba utilizando a gelatina. E por fim, também temos outros tipos de difusores, só que na verdade eles não são diretos na luz, mas eles são externos, né? Que é o caso, por exemplo, do rebatedor. Rebatedor pode ser um pano branco ou um isopor que você coloca do lado contrário da luz, né? A luz ela bate no rebatedor e ela volta de uma forma mais suave, mais espalhada no seu objeto que você está filmando, né? Então ele serve justamente para isso. O rebatedor ele dá uma clareada. Quando você vira a sua luz, por exemplo, para o teto, você está fazendo o seu teto de rebatedor. Às vezes você quer cortar uma luz lá do fundo e tem uma luz bem ali que você não consegue tirar essa iluminação dela, essa luz que vem batendo lá atrás. Então você coloca uma bandeira para cortar essa luz e deixar a luz que vem de lá só em mim e deixar talvez o fundo mais escuro, né? Então são instrumentos que você utiliza para você controlar a forma como você quer a luz, né? Como você quer iluminar o seu ambiente e ilumina exatamente o que você quer. E lembre-se, uma dica boa é que para você criar um look bem mais interessante, sempre deixe o seu fundo mais escuro do que o seu objeto. Você acaba utilizando a luz para focar no objeto de interesse, além de criar uma imagem um pouco mais suave, mais interessante. Para uma boa escolha de qual equipamento de iluminação você escolher, é preciso olhar para alguns fatores. Certifique-se que o equipamento tem uma boa construção. Esses são equipamentos que dependerão de transporte o tempo todo, então uma boa construção faz toda a diferença. Fique atento também para o índice de CRI, que é um parâmetro que define o quanto da escala RGB a luz consegue cobrir. Lâmpadas boas costumam ter índices maiores que 90, e quanto mais próximo do 100, melhor é, pois o 100 significa cobertura 100% do espectro RGB. Agora vamos falar da decupagem da fotografia. Escolha os equipamentos ideais para cada plano, defina a lente, defina a câmera, qual o suporte, se vai ser um tripé, uma grua, um trilho, um stead, e defina o seu mapa de iluminação, né? Que o mapa de iluminação seria a planta baixa, onde vai ficar cada luz, né? Fazer um planejamento onde essas luzes vão ficar. Bom, essa foi a minha última aula, né? Espero que você tenha, a partir daqui, entendido um pouco mais sobre fotografia, né? E como exercício, faça o seguinte, grave uma pessoa realizando alguma atividade qualquer, né? Seja ela no seu trabalho ou fazendo uma atividade cotidiana, e tente gravar ela em 3 planos diferentes dessa mesma situação, né? E esses 3 planos, cada um deles você faz ela num plano geral, né? Grave lá por volta de de 15 a 20 segundos. Depois você grava ela num plano médio e depois você grave ela num plano mais fechado, né?
e tenta fazer uma espécie de montagem unindo esses 3 planos e ver o resultado que ela cria. Espero que você tenha curtido esse momento, né? E se você sentiu qualquer dúvida, qualquer coisa, pode procurar a gente no nosso grupo, né? Estarei lá para tirar sua dúvida. Bom, de qualquer forma, muito obrigado e até mais.